gente, mais uma vez aqui com Direitos Humanos e Resistência, aqui pelo canal À Esquerda no YouTube. Eu sou Julião Rodrigues, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E que pedir para vocês se inscrevam no nosso canal À Esquerda, que nós temos vários programas, várias reflexões, vários debates, sempre de um ponto de vista progressista para o Brasil, contra o golpe, contra o fascismo. Hoje no nosso programa Direitos Humanos e Resistência, nós temos aqui um convidado muito especial, que é um pesquisador, especialista em segurança pública, que é o David Marques. Tudo bem, David? Tudo bem. O David é sociólogo, ele é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um espaço importantíssimo que faz pesquisas e debates de uma maneira muito rigorosa sobre o problema de segurança pública no Brasil, né? E o David e a equipe do Fórum de Segurança Pública lançaram recentemente, junto com o IPEA, uma publicação chamada O Atlas da Violência de 2019, com dados assim estarrecedores. Eu vou pedir para o David falar um pouco de alguns dados. Vou passar para vocês alguns dados que nos chamaram a atenção. Pela primeira vez nós batemos quase 65 mil homicídios no ano de 2017 no Brasil, com índices altíssimos, né? Uma média de 31,6 por 100 mil, que já é um índice alto, mas em alguns estados, por exemplo, do Nordeste, 62,8, por exemplo, no Rio Grande do Norte, por 100 mil mortos, né? E aquela coisa que a gente já sabe, são jovens negros, né, da periferia, pobres. David, fala um pouco pra gente o que é o Atlas e quais foram as principais características desse período com relação à violência que surgem nessa nova edição do Atlas. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de discutir com vocês um pouco do Atlas da Violência. Bom, o Atlas ele é uma publicação, uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG, né, e o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal. É uma publicação que tem como base os dados do Ministério da Saúde, né, então a fonte principal das informações aqui são as declarações de óbito, né? Então as condições de informação que são fornecidas pelo Ministério da Saúde. Notar que apesar de ser divulgado em 2019, sempre tem um delay na divulgação do Ministério da Saúde, que traz então dados de 2017. E por que é importante trazer esses dados, né? Em primeiro lugar, porque os dados do Ministério da Saúde eles permitem um nível de desagregação maior. A gente consegue saber mais detalhes sobre o perfil da vítima, sobre o perfil da ocorrência, por conta dessa fonte de dados. Ela é mais detalhada do que a fonte das polícias, da segurança pública, para algumas questões. Então não são os boletins de ocorrência que são a base desse... Não, para o Atlas da Violência não. A gente tem, inclusive é importante trabalhar com essa fonte porque eles servem como um controle dos dados da segurança, né? Eles nunca vão ser exatamente os mesmos, mas eles devem caminhar numa tendência parecida, né? Com pouca diferença. Então, por isso que essa publicação é importante. Bom, de forma geral, o Atlas ele vai trazer para a gente chegou em 2017 a 65.600 homicídios no Brasil. É o ápice da nossa história em termos de violência letal, né? Você podia comparar com dados de países, por exemplo, em guerra? Como é que a gente tem uma noção mais precisa do que representaria isso? Bom, na América como um todo, né, mas principalmente na América do Sul e na América Central, a gente tem grandes concentrações de violência armada, né? Se a gente comparar alguns estados brasileiros, a gente chega a ter taxas parecidas com estados muito menores, por exemplo, como Honduras e El Salvador, que são países muito menores, com nível de desenvolvimento social e econômico muito diferente do Brasil, muito inferiores. No entanto, os dados são muito parecidos, né? Mais pra frente a gente vai comentar dados, por exemplo, como o estado de Alagoas. Lá você tem taxas de homicídio quando você pega, por exemplo, a população negra, que são como se a população negra de Alagoas vivesse num país como El Salvador e a população não negra vivesse num país como os Estados Unidos, por exemplo. É uma discrepância muito grande dentro da população a questão racial, dos dados. É isso no caso de Alagoas é o caso mais expressivo disso, né? Mas é isso, a gente tem uma diversidade regional, estadual muito grande aqui nessas informações. Seja do ponto de vista racial, devido a essa divisão racial, mas também do ponto de vista geral, né? Então, estados que estão verificando tendência de redução há algum tempo
E estados que estão tendo um crescimento, que tiveram em 2017 um crescimento muito expressivo. Né? Aparece uma redução, desagregando por raça ainda, que é uma coisa que interessa muito a gente, por conta dessa questão do chamado extermínio da juventude negra, né? Tem um dado que vocês trazem aqui, que entre jovens de 15 a 19 anos, a causa mortes, né, é de 60% relacionada a homicídio, aos homicídios. Quer dizer, não é acidente de trânsito, não é dependência química, overdose, doenças sexualmente transmissíveis, é assassinato. E há uma redução, uma tendência de redução entre pessoas brancas e de aumento entre pessoas negras, ou esses dados ainda não estão muito nítidos? Bom, acho que em primeiro lugar ressaltar que a violência, no Brasil a violência letal é muito grande. A gente disse que era comparável com países em guerra e também com países com nível de desenvolvimento socioeconômico muito inferior ao nosso. Contudo, ela não é distribuída de forma homogênea na sociedade brasileira. Você percebe que tem determinados segmentos da população que concentram mais essa violência letal, né? Se a gente pegar, por exemplo, os jovens, eles foram quase 36 mil vítimas das 65 mil que a gente teve no ano de 2017. Ou seja, se a nossa taxa de homicídios em geral na população brasileira é de 31,6 para cada 100 mil habitantes, a taxa de jovens é de 69,9, praticamente 70, né? Ou seja, mais do que o dobro. Ou seja, está muito concentrado na juventude. Isso, do ponto de vista de um país que está em desenvolvimento, é um prejuízo altíssimo, né? Porque são jovens que vão trabalhar e vão produzir, vão contribuir para o desenvolvimento do país, né? A partir do momento que a gente tem largos segmentos da nossa juventude sendo perdidos para a violência letal, sobretudo, a gente perde a oportunidade que outros países puderam aproveitar, que é de aproveitar esse bônus da juventude. Esse chamado bônus, essa janela de oportunidade de crescimento, que é apoiado na juventude, a gente está perdendo porque cada vez mais jovens estão morrendo, né? Você vê, a gente tem a maior parte dos países, principalmente os países desenvolvidos, a pirâmide etária está em modificação, né? Já são países mais envelhecidos. O Brasil está passando por essa transição atualmente também, mas ainda temos uma quantidade... Chamado bônus demográfico. Exatamente. E a gente está perdendo o nosso. Falando desse bônus demográfico, né? Então, se nós estamos dos 65 mil, são 36 mil jovens assassinados, tem um outro dado que a gente tem falado muito aqui, que é sobre o superencarceramento, né? O Brasil tem hoje a terceira população carcerária, o número de pessoas presas no mundo, né? Perto só para os Estados Unidos e para a China. Ou para a Rússia, variam um pouco os dados internacionais. Estima-se que são mais de 700 mil presos, cujo perfil é exatamente esse, são jovens negros, muito parecido com os mortos. Então nós estamos matando e prendendo os nossos jovens em massa. Eu queria que você falasse um pouco da relação disso com o crime organizado, com as políticas de segurança, e especialmente com a política de drogas, né? Me parece que isso tem muito a ver com a repressão que é feita nos territórios relacionadas à questão do narcotráfico, a letalidade policial, que também é uma questão importante. Como é que você vê a relação desse alto índice de homicídios, principalmente de jovens, e do alto encarceramento com a atual legislação brasileira e as políticas de segurança pública com relação às drogas? Com certeza. A gente tem no país que geralmente é comum a todo esse cenário de violência. É a alta vulnerabilidade social, né? Que é caracterizada basicamente pela ineficiência e inefetividade do Estado, principalmente, de oferecer políticas públicas e bens sociais mínimos para o conjunto da população, especificamente para aqueles que mais precisam, né? A gente tem verificado uma associação muito grande entre vulnerabilidade socioeconômica e violência letal, né? O Atlas, no ano passado, mostrou isso de forma bastante grande. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o perfil das pessoas que foram vítimas de homicídio entre 2007 e 2017, ou seja, na última década. Se você pegar só os homens, 74,6% dos homens que foram vítimas de homicídio, eles tinham no máximo 7 anos de estudo. Ou seja, educação é um fator de proteção contra a violência letal, né? Então, é um elemento de política pública que tem que ser oferecida de forma mais ampla e de forma mais qualificada. E o que a gente tem verificado é que muitas vezes o Estado só chega em determinados territórios, especificamente nesses mais vulnerabilizados, com as políticas de
de polícia e de prisão. Matando e prendendo, falando português, claro, é isso? Também. E fazendo pouca coisa para evitar que novas mortes aconteçam. Né? Então, uma publicação como essa, o que a gente tem defendido é que as políticas de segurança elas precisam ser baseadas em evidências. O que significa isso? Significa que você tem que ter bons diagnósticos, tem que ter informação de qualidade sobre o que está acontecendo, para que você possa planejar uma boa política, implementá-la, ter um monitoramento dessa política e uma avaliação, para você dizer se aquilo está funcionando e se não está funcionando frente ao investimento que está sendo feito. Há muito tempo, há décadas, o que impera na política de segurança do Brasil é uma retórica bastante populista. Né? A de que você precisa ter, para controlar uma violência exacerbada, porque as políticas são inefetivas, você precisa ter uma polícia mais letal, uma polícia mais dura. Bandido mais bom, bandido morto, aquela coisa dos programas lá da Atena, é isso? Exatamente. Então, isso também, e por outro lado, uma política de endurecimento da política criminal, por exemplo. Aumento de penas. Aumento de pena, ficar preso por mais tempo, você ter menos condições, por exemplo, de progressão de pena ou de outros tipos de políticas de ressocialização que você poderia ter. Né? Quando, na verdade, essa tem sido a história da nossa política criminal e de segurança pública. E o resultado está aqui. Né? Nós temos gastado muito dinheiro com isso. Ou seja, nós estamos insistindo num caminho que nós sempre seguimos e que não deu certo, é isso que você está dizendo? Sim, exatamente. A história da nossa política de segurança, da nossa política criminal é essa. A de apostar que a violência vai conseguir fazer o controle da violência, que a violência do Estado vai conseguir fazer o controle da violência em geral. Mas, contudo, é isso que a gente não está vendo. Por isso que o paradigma da política pública baseada em evidências é importante. É a informação, é a transparência, é o rigor metodológico que vai conseguir trazer um pouco de luz para esse debate. Falando então das evidências, né? Eu participo do Conselho Nacional de Direitos Humanos, represento lá o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Nós estamos estudando um pacote chamado Pacote Anticrime do Moro, né? Nós vamos fazer um parecer do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre isso. As primeiras evidências que a gente tem lendo é que vão nesse sentido que você disse, não tem nada de muito novo e que não é um pacote anticrime, na verdade é um pacote de legislação penal, de endurecimento da legislação penal. A primeira leitura que a gente tem é essa. Vocês chegaram lá no fórum a estudar um pouco as medidas do Moro e como é que vocês as avaliam, tendo em vista os próprios dados do Atlas e outros? Bom, no fórum a gente tem defendido e esse foi um ponto importante da nossa atuação ao longo de 2018 com vistas às eleições, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem um diagnóstico de que a política de segurança pública no país ela carece de governança. São os principais gaps que a gente tem para enfrentar na política. Seja porque, se você contar, e a gente contou quantas instituições, quantas agências e tem algum tipo de responsabilidade sobre segurança pública no país, você chega a uma conta de 1.400, mais ou menos. Cada estado tem 27 estados, cada estado tem pelo menos 2 polícias, temos centenas de guardas municipais, muitas delas armadas, mas não só isso, a gente tem o governo federal, tem os estados, tem os municípios, tem o executivo, o legislativo e o judiciário, enfim, diversas instituições que têm algum tipo de responsabilidade direta ou indireta sobre essa questão. Todas essas instituições estão trabalhando bastante, não tenha dúvidas, mas muitas vezes em sentidos contraditórios. Né? É por isso que nós temos defendido que o caminho para a política de segurança é um caminho que consiga determinar objetivos comuns, que tenha uma atuação de preponderância, um protagonismo maior do governo federal, porque é o órgão que tem mais dinheiro. Né? Mas para isso exigiria alguma mudança constitucional, por exemplo, com relação às polícias ou não? Porque hoje, pela Constituição, são os governos estaduais que têm a preponderância na organização da política de segurança pública, não é isso? Sim e não. O que a gente tem? O governo federal ele tem um caráter estratégico nessa situação, porque ele tem mais recursos, ele consegue, não obrigar, mas ele consegue induzir. Né? Então, a gente teve no ano passado a aprovação da lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, em junho de 2018. Em dezembro desse mesmo ano, 2018, foi aprovada uma Política Nacional de Segurança Pública, né? No âmbito do Conselho Nacional de Segurança Pública. Essa política, portanto, está vigente. A lei do SUSP estabeleceu, portanto, que a gente devesse ter um plano nacional com duração de 10 anos.
apontando, portanto, para uma política de Estado para essa área, não para uma política de governo. Associado a isso, a gente tem esse plano nacional e os planos estaduais. A partir desse momento, da aprovação do plano nacional, todos os estados e municípios que quiserem dispor de recursos do governo federal para desenvolver política de segurança, têm que ter planos estaduais e municipais articulados com o plano nacional. E isso gera o que a gente está chamando de indução. O governo federal fala, bom, você, Estado, pode desenvolver sua política da forma que você quiser, mas se você quiser ter dinheiro do governo federal, a gente tem algumas diretrizes aqui que foram planejadas por nós, mais discutidas num conselho, né, discutidas socialmente. Hoje o plano tem 11 objetivos. Por exemplo, foi a primeira vez que foi incluído o tema da violência contra a mulher entre objetivos estratégicos da política de segurança. Mas, atualmente, a gente não sabe o que vai ser feito desses instrumentos. Eles estão vigentes. Mas essas propostas do Ministério da Justiça, elas vão ao encontro ou vão de encontro às medidas do SUSP e da Secretaria da Lei de Segurança Pública? Você acha que elas são... Tudo isso do nosso diagnóstico da questão da falta de governança para dizer que o problema da segurança pública não vai ser resolvido por meio de políticas tão somente voltadas para a mudança da legislação penal e processual penal, como é o caso do pacote do ministro Sérgio Moro. A gente entende que é importante fazer um debate sobre política criminal e de processual penal, a gente acha importante. Contudo, a gente acha que esse debate poderia ser ampliado, poderia ser feito de uma forma mais ampliada. E com base em evidências. Que é exatamente o mesmo debate da questão da segurança pública também. Jogar os dois debates já me parece que tem um viés aí, né? O debate do sistema de justiça e do sistema penal não é exatamente pelo contrário, né? Às vezes, porque é como se a encarceramento ou a penalização de condutas fosse necessariamente o principal instrumento da segurança pública, né? Com certeza não é o principal. Entendo que existe precisa estar... um não deve se subsumir ao outro, né? Mas a gente tem que ter um debate associado. Isso em grande medida porque o modelo que a gente tem hoje é um modelo de segurança pública que prioriza bastante o policiamento ostensivo em detrimento do investigativo. Isso produz uma grande quantidade de prisões em flagrante. Se a gente pega a população prisional, aproximadamente 40% são relacionados aos crimes de tráfico de drogas. E provisórios, né? 40%. 37% de provisórios. O que isso significa na prática? Que boa parte da população prisional que cresce em escala bastante acentuada tem sido composta por pessoas que cometeram delitos sem utilização de violência, muitas vezes com pouca quantidade de drogas, sem utilização de arma de fogo. Quando você leva esse pessoal para o sistema prisional, que tem pelo menos dois presos para cada vaga, em determinados cenários estaduais isso é pior, né? E coloca eles em frente a uma situação de domínio de facções criminosas, que cresce em grande medida na ausência do poder público dentro das unidades prisionais. Quando o Estado não oferece políticas públicas mínimas, cria condições para o desenvolvimento dessas facções, e você coloca esses jovens nessa rede. Então, a prisão hoje, além de não ressocializar, que seria um objetivo dessa política de prisão, ela serve, na verdade, para potencializar os efeitos perversos da prisão. Então, essa discussão sobre segurança pública ela deve estar associada com a criminal, mas entendendo isso. Quanto mais você investe numa prisão desqualificada por parte das polícias e encarcera em massa, sem condições mínimas de cumprimento de pena, você contribui com o fortalecimento da criminalidade. Perfeito. David, nosso programa está acabando aqui, é bem rapidinho, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta específica sobre a questão do Estatuto do Desarmamento e das propostas do presidente Jair Bolsonaro. Ele fez um decreto ampliando de maneira extravagante, no mínimo, o acesso ao porte de armas, né, ou o acesso às armas de modo geral, né? Qual a sua posição, qual que é a visão do Fórum sobre o decreto que foi suspenso pela CCJ do Senado, mas enfim, qual a posição de vocês sobre essa questão do armamento e do que veio o presidente defendendo? Para a gente encerrar aqui. Bom, se a gente está falando de política baseada em evidências, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas medidas não têm nada a ver com segurança pública, né? Todos os estudos nacionais e internacionais sobre esse assunto apontam com um senso bastante categórico de que quanto mais armas você tem, mais crimes acontecem, não o contrário. A gente, no ano de 2017, 72,4% dos homicídios foram cometidos com arma de fogo, né? A grande maior parte dos roubos também são cometidos com arma de fogo. Isso num cenário que, embora a gente não tenha como Estatuto do Desarmamento conseguido reduzir os homicídios do país,
muito embora estados que investiram mais fortemente nessa legislação em estratégias mais proativas mesmo de controle de armas, sobretudo das armas legais, conseguiram melhores indicadores. O Estatuto não conseguiu reduzir os homicídios, mas conseguiu frear a velocidade do crescimento. Nos 14 anos anteriores ao Estatuto, os homicídios estavam crescendo a quase a 5,5% ao ano, em média. Posteriormente ao Estatuto do Desarmamento, os 14 anos posteriores, ele cresceu a 0,85% ao ano. Ou seja, reduziu quase 5%, né? Praticamente 5%. Isso significa o quê? A gente teve um efeito concreto do Estatuto. Ele permite ainda, existe muita margem para aperfeiçoar a política de controle, melhorando o controle das armas legais e também de retirada de armas de fogo de circulação. E isso é feito por meio de política pública, não transferindo para o cidadão a responsabilidade de fazer a sua própria defesa. E se esse projeto do Bolsonaro for aprovado, vocês têm alguma estimativa do impacto disso? Bom, só para você ter uma ideia, em 2017 a gente teve aí aproximadamente 114 mil armas apreendidas pelas polícias no estado, no Brasil todo. Nesse mesmo ano, o número de registros apenas das armas que foram perdidas, roubadas, furtadas ou extraviadas dos proprietários legais equivaleu a praticamente um mês de trabalho das polícias retirando armas de fogo de circulação. É como se um mês de trabalho das polícias tivesse sido perdido porque novas armas passaram do mercado legal, do circuito legal para o ilegal. Entendi. Então isso tenderia a se agravar, porque teria um número muito maior de armas legais, vamos dizer assim. Isso porque, entre outros aspectos, a gente não teve nenhuma discussão sobre de que forma que os controles sobre as armas legais vão ser aperfeiçoados. A gente tem hoje 2 sistemas de informação, um na Polícia Federal e um no Exército, que controlam as armas, né, de diferentes segmentos, que não estão integrados, por exemplo. As informações elas não circulam entre os estados e o governo federal, essas instituições. Então, a política de controle é frágil, o que abre muita margem para desvio. David, queria agradecer muito aqui a você. Essa conversa está só começando, com certeza a gente vai poder conversar de novo. Agradecer a vocês que nos acompanharam aqui, pedir para vocês se inscreverem no canal, apertem ali no sininho para vocês receberem as nossas notificações. O canal à esquerda e o programa Direitos Humanos e Resistência é uma tentativa de pessoas progressistas nesse país de discutir ideias do ponto de vista da coletividade, da igualdade, de uma transformação social. Então, conto com vocês para estar nos acompanhando aqui e até a próxima. Valeu!